Bem-vindos ao Bekim Balachá, volume 6, shiur número 54. A gente está seguindo no Siman Kuf Samech, capítulo 160, as alachot, hoje de 10 até 13. Então, a gente vai seguir no assunto de uma água que foi feita nela melachá. A gente está no livro, na página 136. Então, traz aqui no livro que se eu tenho uma água que ela fica na frente do ferreiro, e o ferreiro, muitas vezes, ele usa a água para esfriar o metal quente que ele está usando, e uma água que foi esfriada, que foi usada para esfriar o metal quente, é considerada uma água que foi feita nela melachá. Então, a água que fica ali na frente do ferreiro, e mesmo se eu não sei se ela foi usada para esfriar ou não, já que normalmente ela é usada assim, então ela não deve ser usada para netilat yadayim. Então isso é em relação ao ferreiro. Mas na halakha número 11, traz que a água que está na frente do barbeiro, aí eu não tenho esse mesmo problema, e por isso ela é permitida para netilat yadayim. Porém, se eu sei que ele usou, aí isso desqualificaria a água para netilat yadayim. Agora, quando eu estou na dúvida se ele usou ou não usou, então aí eu não preciso, eu posso, pela dúvida, liberar ela para netilat yadayim. Agora sim, a origem dessa halakha, o Shulchan Aruch traz que se a água não foi alterada, não está suja, não tem outra aparência, então ela é permitida para netilat yadayim. E aí o Ben Ish Chai trouxe o que está escrito no Shulchan Aruch Harav, que explica aqui o motivo que a gente libera essa água, a água que está na frente do barbeiro para netilat yadayim, é porque quando o barbeiro mergulha as mãos na água, ele está fazendo isso para pegar a água e usar para passar no cabelo da pessoa que está sendo cortado o cabelo. E aí ele falou, isso é parecido com o caso que foi citado no shiur anterior, que quando o padeiro molha as mãos na água para depois umedeficar a massa, quer dizer, ele quer umedecer a massa, ele coloca ali, põe a água nas mãos e aí pega essa água para molhar um pouquinho a massa. Então ele falou, da mesma jeito que isso não se chama que ele usou a água para lavar as mãos, isso se chama que ele colocou a mão na água para pegar a água. Então fala o Ben Ish Chai, esse é o motivo que a gente libera a água do barbeiro. Então ele colocou a mão ali para pegar, para molhar o cabelo do cliente, e aí essa é uma água que é kasher para netilat yadayim. Essa é a explicação do Ben Ish Chai, baseado no Shulchan Aruch Harav. E aí ele fala, olha, e por isso a água não é considerada a água usada, ela estaria permitida. Rav Ovadia, nas suas notas sobre o Ben Ish Chai, ele fala que essa explicação que o Ben Ish Chai traz, realmente a origem dela é um livro chamado Nachalat Tzvi. E esse Nachalat Tzvi, ele explica assim essa questão. Porém, o Levush, que é um outro Aharon, viveu mais ou menos 450 anos atrás, por aí. O Levush, ele traz uma explicação alternativa. O Levush fala que o motivo é outro. Ele fala assim, o Levush, ele fala, o motivo é porque eu não sei se o barbeiro lavou a mão. Quer dizer, é mais comum o ferreiro, o tempo todo, ele enfia os utensílios na água fria ali, porque ele está trabalhando com utensílios quentes. Então, o tempo todo ele utensília, e aí eu tenho certeza, quer dizer, por mais que eu não vi o que aconteceu, eu falo hazaká que ele usou água. O barbeiro não usa tanto água assim, eu não tenho hazaká que ele usou a água. E já que eu não tenho hazaká, a regra é safek de Rabanan lekula. Como netilat yadayim é uma mitzvah de Rabanan, na dúvida eu posso facilitar. Então eu tenho uma água ali, que eu tenho dúvida se ela foi usada para lavar as mãos ou não. Então, na dúvida, eu posso facilitar. Desculpa, mas
Bom, seguindo no negócio, eu tenho dúvida e por isso eu posso facilitar. Mas aí, de acordo com a explicação do Levush, sai disso que quando eu sei que o barbeiro usou, essa água estaria desqualificada para Netilat Yadayim. Então, quer dizer, essa é a diferença. De acordo com a explicação do Nachalat Tzvi, que o Shulchan Aruch Harav e o Ben Ish Chai trouxeram, mesmo que eu sei que o barbeiro usou, já que ele usa para pegar água, para lavar o cabelo das pessoas, para molhar o cabelo das pessoas para ficar mais fácil dele cortar, então mesmo que eu sei que ele usou, não invalidaria. De acordo com o Levush, todo o motivo da permissão é por causa da dúvida. Quando eu sei que ele usou, estaria proibido. Então, o Eliar Abba, ele traz uma pergunta contra o Nachalat Tzvi, porque fala o Eliar Abba que o Rashba traz no Torah Tabaita Katzar, essa halakha. O Rashba é um Rishon, viveu 700 anos atrás, e o Rashba, quando ele traz essa halakha, ele explica exatamente igual o Levush. Que o quê? Que o motivo que eu permito a água é por Safek de Rabanan de Kula. Então, já que o motivo que eu permito a água é igual ao Levush, então fala o Eliar Abba, eu vejo conforme o Levush. E assim também parece da Tosefta. E aí, de acordo com isso, eu teria que desqualificar a água para a mitzvah. Falar que essa água não serve, ela está psulá. Agora, a pergunta é, a princípio, o Nachalat Tzvi, que o Ben Ish Chai, o Shulchan Aruch Harav trouxeram, não tem razão. O caso do barbeiro é parecido com o caso do padeiro, que coloca a mão na água para pegar a água. Então, o Kaf HaChaim, para explicar os poskim que machmerim, né, o Levush, o Eliar Abba, etc. O Kaf HaChaim, ele fala que o barbeiro, quando ele molha a mão nas águas, ele tem uma kavaná dupla. Por um lado, ele quer pegar água para umedecer o cabelo e ficar mais fácil de cortar. Ele quer molhar o cabelo do cliente para poder cortar. Mas, por outro lado, ele falou, quando ele coloca, ele fica mexendo no cabelo. Ele tem ali oleosidade, suor, que está no cabelo do cliente e que fica na mão dele, e que na hora que ele coloca a mão na água, ele quer lavar as mãos. E aí, por isso, é que esses poskim que discutem com o Ben Ish Chai, o Shulchan Aruch Harav, falam que essa água é considerada água usada. Diferente do caso do padeiro, que a intenção dele é só pegar água, então aí não tem problema. Então isso o Kaf HaChaim trouxe para explicar por que o Levush, o Eliar Abba, falam que tem diferença entre o caso da massa, que a gente falou, que todo mundo concorda, que só pegar água não tem problema, e aqui no caso do barbeiro, que o Ben Ish Chai falou que é igual a massa, e esses poskim machmirim. O Mishnah Brura, ele traz também a opinião do Gaon Mivilna, que se a gente está na dúvida, é permitido, mas quando a gente sabe que o barbeiro lavou a mão na água, é proibido. Quer dizer, o Gaon Mivilna concorda com o Eliar Abba e o Levush, que na dúvida eu preciso proibir. Desculpa, que na dúvida eu permito, mas quando eu tenho certeza, aí eu preciso proibir. Então isso é as opiniões que a gente tem aqui. O Alichot Olam, que é o Rav Ovadia, quando ele trouxe tudo isso sobre o Ben Ish Chai, a conclusão dele não fica muito clara. Por quê? Em cima, ele escreveu conforme Então, em cima ali está escrito conforme os poskim que machmirim, conforme o Eliar Abba e o Levush. Que o quê? Quando eu estou na dúvida, eu posso liberar. Se eu tenho certeza que ele lavou a mão, é proibido. Porém, quando ele escreve na conclusão, ele sugere uma outra possibilidade, que ele traz que depende. Se o barbeiro lavou as mãos, realmente não desqualifica a água, como o Ben Ish Chai falou, porque ele não lavou as mãos, ele pôs a mão ali para pegar a água e com isso molhar o cabelo do cliente para ficar mais fácil de cortar.
Porém, quando ele usa essa água para lavar a tesoura dele, os outros utensílios dele, aí essa água é uma água que tem problema, porque aí foi usado para lavar utensílios, e aí isso é problema. Então, isso, a princípio, bate com a explicação do Nachalat Tzvi e do Ben Ish Chai. Então, parece que, na conclusão, o Rav Ovadia voltou atrás do que ele tinha escrito no começo e que e ele libera. Quer dizer, se eu tenho certeza que o barbeiro lavou a mão, mas eu não tenho dúvida, eu tenho dúvida se ele lavou também os utensílios ou não, então isso é o que o Rashba escreveu, que na dúvida eu vou liberar. Então parece que o Rav Ovadia voltou atrás. Agora a gente tem duas maneiras de entender aqui a conclusão do Rav Ovadia. Ou que ele veio explicar como o Nachalat Tzvi e o Shulchan Aruch Harav e o Ben Ish Chai vão explicar o Rashba para Kushia do Eliar Abba. Olha, tem um Rishon que escreve diferente, na Tosefta está escrito assim. Então eu vou assim, isso quer dizer que eles vão explicar assim, mas não que necessariamente essa é a posição do próprio Rav Ovadia. E sim, pode ser que o Rav Ovadia trazendo que o Nachalat Tzvi não aceita a resposta do Kaf HaChaim, que existe essa intenção dupla. O barbeiro, quando coloca, pega para colocar a mão. E todo o problema da água do barbeiro é quando ele usou para lavar os utensílios. Então, essa é uma possibilidade, que ele está explicando o Nachalat Tzvi e o Ben Ish Chai e o Shulchan Aruch Harav, mas ele ainda segue na posição do Gaon Mevilna, do Eliar Abba e do Levush, que é proibido quando tem certeza. Ou pode ser que a conclusão do Rav Ovadia ele voltou atrás. E aí, quer dizer, no que ele escreve na conclusão, embaixo, nas notas, é o principal, e não como ele escreveu em cima, conforme o Levush na Nachalat Tzvi. E aí, nisso, a gente tem aqui está em aberto o assunto, porque não tem claro ali. O Alachá Brurá, o filho do Rav Ovadia, na Alachá, ele foi leniente, conforme o Ben Ish Chai, o Nachalat Tzvi, etc., aceitando essa resposta, que quando ele só pega a água para molhar o cabelo do cliente, isso não tem problema, e mesmo que eu sei que ele pegou a água para molhar o cabelo do cliente, isso não teria problema. E aí só o que eu preciso chegar no Safek de Rabbanan Lekula é se eu tenho dúvida se ele também usou para lavar os utensílios ou não. Isso, na dúvida, dá para liberar. Porém, como o próprio livro do Rav Ovadia, em cima ele escreveu para Leachmir, para ter uma postura mais estrita, conforme a posição do Eliar Abba e do Levush, então a Halachá aqui está trazendo conforme essa posição mais estrita. E aí falar que isso que o Rav Ovadia falou no final é só uma maneira de explicar o Nachalat Tzvi, mas não que ele pega isso para a Halachá. Bom, isso em relação a água que está no barbeiro. Hoje em dia, os barbeiros usam a água dentro do utensílio, pouco provável que a pessoa vai usar ela para Netilat Yadayim. Mas bom, seguindo aqui, Halachá número 12. Se a pessoa encheu uma bolsa de água quente para propósitos medicinais, ele quer fazer água quente ali, etc., essa água não pode ser usada para Netilat Yadayim. Da mesma maneira, se ele usou água para ferver ovos, cozinhar ovos, a água que foi usada é considerada água usada e não serve para Netilat Yadayim. E assim também, as águas que tem em alguns aquecedores domésticos que funcionam com água, mesmo que é só água quente, é considerada água usada e não serve para Netilat Yadayim. Na nota ele traz que, em relação à bolsa de água quente, o Pri Megadim fica na dúvida. Porém, vários achronim machmirim falam que isso é considerado água usada. Até porque, normalmente, as pessoas, depois que elas terminam de fazer a água quente, a bolsa de água quente, a água esfriou, etc., eles abrem a água, o costume é jogar fora a água, ninguém volta a reutilizar. Então, por isso, como as pessoas normalmente não voltam a reutilizar, não voltam a beber, não serve.
Da mesma maneira, a água que foi usada nesses aquecedores domésticos é considerada uma água que foi feita nela melachá e não deve ser usado para Netilat Yadayim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente chegar, Bezat Hashem, na Halachá 18. Agora, seguindo aqui a Halachá número 13, fala que qualquer uso da água serve para desqualificar ela como água usada. E mesmo se ela foi usada para medir alguma coisa, quer dizer, digamos, eu tenho uma garrafa de água que tem várias medidas ali, e eu coloco alguma coisa dentro da água, e com isso a água sobe e ela vai e aí eu vejo quanto o nível da água subiu, com isso eu consigo medir o volume da água, isso já é considerado uma melachá e desqualifica a água para Netilat Yadayim. Da mesma maneira, se eu tenho utensílios que estavam rachando, e aí, por causa do calor no verão e etc., eles são colocados na água para esfriar, então isso também é considerado que a água é inválida para Netilat Yadayim. Se eu também usei, quer dizer, se eu coloquei a coisa dentro da água para pesar quanto a água subiu, medir quanto a água subiu, ver o volume, então isso desqualifica para Netilat Yadayim. Porém, e aí quer dizer, a gente vai ver depois que tem machlokes nisso, mas se eu tenho aquelas balanças de antigamente, eu tenho 2 pratos, e aí eu coloquei um copo, uma garrafa de água que tem 1 quilo de um dos lados, e aí eu coloco carne ou alguma coisa do outro lado para fazer a contrabalança, ele falou, isso não é considerado que a água foi feita melachá. Depois a gente vai ver que tem machlokes sobre isso, mas dá para ler aquilo. Da mesma maneira, se eu pesei uma garrafa de água para ver quanto ela pesa, isso não é chamado que eu usei a água para alguma melachá, e aí por isso eu posso usar essa água para Netilat Yadayim. Porque ele fala assim, em relação a isso de usar como, se eu uso a própria água e a água sobe ao volume dela, então isso é chamado uma água que foi usada para medir e não serve para Netilat Yadayim. Porém, quando eu uso ela do outro lado da balança para fazer o contrapeso, então aqui é machloket nos poskim. O Shulchan Aruch Harav permite isso e o Kaf HaChaim trouxe ele na Halachá. Porém, o Mishmeret Keuna, que é um outro acharon, ele proíbe, ele considera, isso também é considerado melachá, mesmo que está no contrapeso do outro lado da balança, também é considerado isso uma melachá. E o Yalkut Yosef traz, em nome do pai dele, do Rav Ovadia Yosef, que a halachá é conforme o Mishmeret Keuna. Porém, o Rav Ovadia em nenhum lugar escreveu conforme esse Mishmeret Keuna. E outros poskim citam o Shulchan Aruch Harav, até a gente falou o Kaf HaChaim, fora o próprio Shulchan Aruch Harav, que tem uma postura leniente, o Kaf HaChaim traz ele na Halachá, o Piskei Teshuvot traz ele na Halachá, etc. O Halachá Brurá, ele traz as duas opiniões sem pender para nenhum dos lados. E aí, seguindo um princípio que, em relação a Netilat Yadayim, quando tem machloket, a gente pode facilitar, então aqui que a melachá não foi feita na água em si, porque a água foi usada como contrapeso, quer dizer, quando eu coloco alguma coisa dentro da água, isso sobe o volume da água, isso se chama que eu estou usando essa água para fazer a melachá, eu coloquei a coisa dentro da água, mas aqui que a água está parada, eu estou colocando uma coisa do outro lado para usar o contrapeso da água, isso, já que é machlok nos poskim, se isso proíbe a água ou não, e o Shulchan Aruch Harav, o Kaf HaChaim, o Piskei Teshuvot permitem, então a gente pode falar Safek derabanan lekula e se basear nessa postura mais leniente. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u'baruch para todos.